Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o cargo de Agente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Araguaína, Tocantins, na disciplina de Legislação Especial. Nesta aula, o foco é entender como o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN se encaixam na prática do trânsito municipal, e como outras leis federais e a legislação municipal do edital dialogam com a atividade do agente, especialmente em ocorrências, fiscalizações, abordagens, segurança e procedimentos. A base de tudo é a Lei Federal número 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, com seus anexos e atualizações. Em prova, o CTB aparece como lei-mãe do trânsito. Ele define conceitos, regras de circulação, infrações, penalidades, medidas administrativas, processo administrativo e crimes de trânsito. Os anexos do CTB também têm peso, porque trazem padronizações e referências importantes, especialmente sobre sinalização e classificação. Um ponto que você precisa ter claro é que o trânsito brasileiro funciona por um sistema. O CTB cria as regras gerais e distribui competências. As resoluções do CONTRAN detalham tecnicamente essas regras, padronizando procedimentos no país inteiro. Quando o edital cita resoluções do CONTRAN e suas alterações, ele está dizendo o seguinte: não basta conhecer o CTB de forma isolada. Você precisa saber que várias exigências práticas do dia a dia, como equipamentos obrigatórios, padrões de placas e sinalização, regras de fiscalização por alcoolemia, retenção e remoção de veículo, cadeirinha, capacete, transporte escolar e dispositivos de segurança são detalhadas em resoluções. Em outras palavras, o CTB diz o que deve existir e o CONTRAN define como deve ser, de forma técnica. O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele edita resoluções que valem nacionalmente e que orientam os órgãos executivos de trânsito. Em prova, é comum aparecer a ideia de hierarquia. O CTB tem força de lei. A resolução não pode contrariar a lei, mas pode regulamentar, padronizar e especificar. Quando houver atualização, você deve sempre buscar o texto vigente, porque muitas resoluções antigas foram alteradas, revogadas ou consolidadas em normas mais recentes. Mesmo assim, como o edital lista números específicos, a banca pode cobrar o tema central associado a cada uma, ou pode cobrar a regra ainda vigente que foi consolidada a partir dessas resoluções. Dentro desse conjunto, existem resoluções históricas muito cobradas porque marcaram padronizações clássicas. Um exemplo forte é a Resolução número 14 de 1998, conhecida por tratar de equipamentos obrigatórios e itens de segurança veicular. A lógica aqui é que o veículo, para circular, deve atender requisitos mínimos de segurança, e a fiscalização verifica a presença e as condições desses equipamentos, conforme o padrão definido. Em prova, a banca costuma cobrar a ideia geral. Equipamento obrigatório tem o objetivo de reduzir riscos e permitir circulação segura. Ausência, mau estado ou alteração indevida pode gerar infração e medida administrativa, conforme o CTB e a regulamentação. Outro grupo de resoluções do final da década de 1990, como as resoluções número 24 de 1998, número 26 de 1998, número 36 de 1998, número 43 de 1998 e número 46 de 1998. Aparece muito em editais porque foram normas estruturantes em temas como identificação veicular, procedimentos e padronizações operacionais e de sinalização, além de regras sobre dispositivos e organização de tráfego. Para a prova, o mais importante é você estudar o núcleo do tema associado a essas normas: identificação e padronização de elementos do veículo, regras de sinalização e critérios de implantação de dispositivos de controle de velocidade e organização da via, e requisitos de operação em situações específicas. Um destaque especial, que costuma cair bastante, é a Resolução número 43 de 1998, frequentemente associada à padronização e critérios para a implantação de dispositivos físicos de controle de velocidade e organização viária, como ondulações transversais, dentro dos padrões técnicos. A banca gosta de misturar isso com engenharia de tráfego,
Não é colocar redutor onde quiser. Existe critério técnico e padronização. A Resolução número 46 de 1998 costuma aparecer conectada a transporte escolar e requisitos de segurança, porque transporte de escolares é área sensível, com exigências reforçadas. Em prova, o que importa é entender que transporte escolar exige veículo adequado, identificação, autorização e inspeções periódicas conforme a regulamentação, além de condutor habilitado e capacitado nas condições previstas. O agente, no âmbito municipal, precisa reconhecer o que caracteriza transporte escolar regular e o que pode indicar irregularidade, sempre respeitando competência do órgão e o procedimento de fiscalização. Na sequência, aparecem resoluções como a número 87 de 1999 e a número 108 de 1999, que em muitos editais são associadas a detalhamentos técnicos de segurança e padronização de procedimentos e equipamentos relacionados a veículos e circulação. O que a banca geralmente quer aqui é que você reconheça que o CONTRAN produz regras técnicas para aumentar segurança e uniformizar fiscalização em todo o país, evitando interpretações locais conflitantes. A Resolução número 110 de 2000 é muito lembrada em provas por estar ligada a requisitos de segurança, especialmente em temas de equipamento de proteção e padronização de itens relacionados a veículos de duas rodas, como motocicletas, e suas condições de uso seguro, dentro do conjunto normativo. Em questões, o examinador costuma explorar a lógica da proteção do usuário vulnerável, e como equipamentos e regras existem para reduzir lesões graves. A Resolução número 136 de 2002 e a Resolução número 149 de 2003 aparecem frequentemente conectadas a temas de fiscalização e segurança, incluindo padronizações de procedimentos e critérios técnicos para certas exigências, que variam conforme o objeto normatizado. Aqui, o caminho mais seguro para estudo é sempre verificar o texto vigente e entender qual ponto foi consolidado em normas posteriores. A banca pode citar o número, mas cobrar o conteúdo que hoje está em uma resolução consolidada mais recente. O que não muda é a lógica, padronização nacional, segurança e procedimento de fiscalização. Passando para as resoluções de 2007, a Resolução número 227 de 2007 e a Resolução número 242 de 2007 costumam aparecer em questões ligadas à segurança e requisitos de circulação, com destaque, em provas mais comuns, para temas como transporte de crianças e dispositivos de retenção, e padronizações de segurança veicular. A banca gosta de cobrar o porquê da regra, além do qual é a regra. Transportar crianças sem dispositivo adequado aumenta a gravidade de lesões, e por isso, o sistema exige condições específicas, com fiscalização e responsabilização. A Resolução número 432 de 2013 é uma das mais cobradas quando o assunto é alcoolemia e fiscalização de condução sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. Essa resolução detalha procedimentos de fiscalização, meios de prova, critérios operacionais, sinais de alteração da capacidade psicomotora e formas de comprovação, dialogando diretamente com o CTB. O que mais cai em prova é entender que não existe apenas o etilômetro como prova. Pode haver exames, testemunhos, sinais observáveis e outros meios admitidos, conforme a regulamentação e o devido procedimento. Também cai a lógica de abordagem. Deve haver formalização, registros e respeito a direitos, sem perder a finalidade de proteção da vida e prevenção de sinistros. A Resolução número 508 de 2014 aparece conectada a aprimoramentos técnicos e procedimentais, especialmente no campo da fiscalização e padronização de equipamentos e registros, frequentemente relacionada a instrumentos e critérios de aferição e conformidade técnica e fiscalizações. Em prova, o que costuma ser cobrado é a noção de que equipamentos usados para fiscalização precisam estar regulares, aprovados e aferidos conforme normas metrológicas e administrativas, porque isso impacta a validade do ato fiscalizatório e do processo administrativo. A Resolução número 581 de 2016 surge em muitos editais como parte do conjunto de modernização e organização das normas de trânsito, com foco em padronizações, procedimento e integração. O que a banca quer é a visão sistêmica,
O CONTRAN organiza requisitos para permitir fiscalização mais uniforme, reduzir judicialização por falhas formais e aumentar segurança viária com regras claras. A partir de 2020, especialmente em 2022 e 2023, o CONTRAN promoveu uma forte consolidação normativa. E isso é essencial para você não estudar solto. Resoluções como a número 811 de 2020, a número 819 de 2021 e um grande bloco de resoluções publicadas em 2022 e 2023 entram nesse cenário de reorganização e consolidação. Na prática, o CONTRAN agrupou assuntos em pacotes: normas de sinalização, normas de veículos, normas de habilitação, normas de fiscalização e procedimentos, normas sobre equipamentos e segurança, e assim por diante. O edital lista muitas resoluções de 2022, como a de numeração na faixa dos 900, além das de 2023, e isso indica que a banca pode cobrar a noção de que houve atualização e reorganização do regramento, com mudanças de redação, unificação de texto e revogações de normas antigas. Como estudar esse bloco de resoluções mais recentes sem se perder? O caminho é por assunto. Primeiro, separe o que é sinalização e engenharia, o que é veículo e requisitos de segurança, o que é habilitação e procedimentos, o que é fiscalização e alcoolemia, e o que é processo e sistemas. Depois, para cada assunto, você procura qual resolução consolidada está vigente e qual foi a principal inovação. Em prova, raramente o examinador vai pedir o número de cada resolução. Ele vai pedir o conteúdo. Qual é a regra vigente para determinado procedimento? Qual documento é exigido? Como se comprova uma infração específica? Como se padroniza uma sinalização? Quais condições técnicas são exigidas? O número aparece para direcionar o estudo, mas a cobrança costuma ser material, não decorativa. Agora vamos para a Lei nº 5.970 de 1973, que trata de remoção de pessoas e veículos em acidentes de trânsito. Essa lei tem um espírito muito importante. Em acidente, a prioridade é socorro e segurança. Ela busca evitar que o medo de mover o veículo ou prejudicar a perícia gere mais vítimas ou agrave riscos. A lógica é permitir remoção e providências necessárias para socorro e para desobstrução e segurança da via, sem que isso signifique automaticamente assumir culpa pelo acidente. Em prova, o essencial é entender que preservar vidas e evitar novos sinistros vem antes, e que a remoção deve ser feita quando necessária, com o máximo de registro possível e comunicação às autoridades competentes, respeitando procedimentos locais e orientações do órgão de trânsito e forças de segurança. Agora entram leis penais especiais no edital que, embora não sejam lei de trânsito, aparecem porque o agente pode se deparar com situações correlatas em ocorrências e abordagens, ou porque a banca quer conhecimento básico de contexto de segurança pública e atuação estatal. A Lei nº 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, é cobrada porque o trânsito tem relação direta com condução sob influência de substâncias psicoativas, além de ocorrências com posse e tráfico em vias públicas, veículos e terminais. O que interessa aqui, para a prova de noções, é entender que a lei diferencia consumo pessoal e tráfico conforme critérios analisados no caso concreto, e que o tráfico é crime grave. No contexto do trânsito, a ligação mais importante é o risco viário. Substâncias psicoativas alteram capacidade de direção e podem configurar infrações e crimes conforme o CTB, com procedimentos de fiscalização e prova. O agente de trânsito, em regra, atua na esfera administrativa. Havendo indícios de crime, entra a atuação das autoridades policiais competentes, com preservação do local, comunicação e apoio conforme procedimentos. A Lei nº 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, aparece porque em abordagens e ocorrências pode haver arma de fogo, munições e acessórios. A prova costuma cobrar a diferença básica entre posse e porte, e a ideia de que porte exige autorização específica, enquanto a posse se liga ao local permitido, como residência ou local de trabalho nas condições legais. Em contexto de fiscalização e abordagem, o candidato precisa saber que arma irregular pode configurar crime e exige comunicação à autoridade competente,
além de cuidado de segurança e preservação de provas, sempre respeitando protocolos e limites de competência. A Lei nº 12.037, de 2009 trata de identificação criminal do civilmente identificado. O núcleo aqui regra geral, é que quem já tem identificação civil não deve ser submetido à identificação criminal. Mas há exceções legais, como situações em que há dúvida fundada sobre identidade, necessidade de confronto, divergência de dados ou outras hipóteses previstas, com formalidades e garantias. Em prova, o foco é o equilíbrio entre eficiência estatal e proteção contra constrangimentos ilegais, evitando o tratamento abusivo do cidadão. A Lei nº 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, é muito relevante para carreiras que atuam com fiscalização e poder de polícia. A lógica dessa lei é punir condutas de agentes públicos que extrapolam a legalidade e violam direitos, especialmente quando a finalidade específica de prejudicar alguém, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal, conforme estrutura típica. Em prova, o que geralmente cai não é decorar todos os tipos, e sim entender a ideia central. A autoridade deve agir com base legal, motivação, proporcionalidade e respeito a direitos. Práticas como constrangimento indevido, humilhação, abuso em abordagem, uso de força ou restrição sem base, violação de garantias e uso do cargo para perseguição podem gerar responsabilização. Para o agente de trânsito, isso se conecta diretamente ao ato de fiscalizar e autuar. Fiscalização precisa ser técnica, impessoal, registrada e respeitosa, porque o poder de polícia existe para proteger a coletividade, não para impor a arbitrariedade. Por fim, a Lei Complementar Municipal nº 46 de 2017 entra como norma local que a banca incluiu no edital. Em geral, leis complementares municipais ligadas ao trânsito tratam de estrutura administrativa, organização do órgão municipal de trânsito, carreira e atribuições, competências locais, procedimentos, regime disciplinar, parâmetros de fiscalização e integração com o Sistema Nacional de Trânsito. Como é legislação local? A recomendação é estudar o texto diretamente, porque a cobrança pode ser bem literal. Quais são as atribuições do cargo? Quais competências do órgão? Quais deveres funcionais? Como se dá a atuação no município e quais são as regras específicas de Araguaína para a organização e execução das atividades? Em prova municipal, isso costuma ter peso grande, porque diferencia quem estudou a lei local de quem estudou apenas o CTB. Para fechar a aula, eu quero te dar uma estratégia que resolve esse conteúdo enorme. Primeiro, CTB como base. Entenda competências, regras gerais e processo administrativo. Segundo, resoluções do CONTRAN por assunto, não por número, equipamentos e segurança, sinalização e engenharia, habilitação e procedimentos, fiscalização e alcoolemia, transporte escolar e proteção de vulneráveis. Terceiro, leis especiais como apoio de contexto, remoção em acidente com foco em socorro e segurança, drogas e armas como situações correlatas a ocorrências, identificação criminal e abuso de autoridade como limites e garantias na atuação estatal. Quarto, lei municipal na íntegra, porque é onde a banca pode ser mais direta e específica.